A Realme está trazendo na data de hoje para o Brasil alguns produtos novos para poder integrar aí o seu portfólio, e um deles é o Realme 8 5G, que a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai ver as nossas primeiras impressões aqui sobre o Realme 8 5G, tá? A Realme, na data desse vídeo, dia 24/8/2021, está lançando o Realme 8 5G aqui para o Brasil. Na verdade, está trazendo ele para o Brasil, tá? Ele já foi lançado lá fora, mas ela está trazendo aqui para o Brasil nessa data, juntamente com outros produtos. Eu vou trazer um fone de ouvido também, que a Realme trouxe junto, nesse mesmo dia, que eu também vou trazer posteriormente as minhas impressões para vocês, tá? Mas hoje a gente vai ver aqui o Realme 8 5G e ver o que ele está entregando aí para gente em termos de especificações. O aparelho já está aqui do lado de fora devidamente configurado. Vamos só dar uma olhadinha na caixa e ver o que ele traz pra gente, tá? Então, a caixa da Realme é aquela caixa padrão. Vamos abrir aqui. Essa é a versão de 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Na verdade, é a única versão que a Realme está trazendo aqui para o Brasil, tá? Então, leva isso em conta, são 8 GB de memória RAM. Tirando aqui algumas papeletas, você tem acesso aqui ao carregador, que é de 18 watts, e ele também traz pra gente um cabo de carregamento, que é USB padrão numa ponta e USB tipo C na outra. Dentro da caixa você também vai encontrar esse case de silicone transparente para você colocar aí no seu Realme 8 5G. Prontinho, o aparelho já está aqui na minha mão e é desse jeitão que ele vem, tá? Esse aqui é o visual do aparelho, bem bonito. Aqui a parte de trás é em plástico, não é em vidro, tá? Nem as laterais dele também são em metal, é tudo plástico também. Mas o visual do aparelho é bem bonito, eu pelo menos achei bem interessante, tá? Ele traz aí como processador o Dimensity 700 de 7 nanômetros, que traz a tecnologia 5G embutida, então você vai poder utilizar o 5G quando ele finalmente aparecer aí no Brasil, beleza? Já está equipado aqui. Você tem uma tela IPS LCD de 90 Hz Full HD Plus de 6.5 polegadas. Além disso, o aparelho traz aqui na parte traseira dele um conjunto de 3 câmeras, sendo o sensor principal de 48 megapixels e mais 2 câmeras de 2 megapixels, uma para fazer o desfoque de fundo e outra para fazer a macro, tá? Aqui na frente, ele acompanha uma câmera selfie de 16 megapixels. O aparelho consegue fazer filmagens a 1080 a 30 quadros por segundo, tanto aqui na câmera traseira quanto na câmera frontal também, tá? E a Realme colocou aqui o sensor de biometria na lateral do aparelho. Vamos ver como é que é a velocidade de desbloqueio dele. Então, tá a tela aqui desligada, desbloqueei, coloquei novamente, já desbloqueou mais uma vez, desbloqueou bem rápido e bem preciso o sensor que equipa aqui o Realme 8 5G. A tela do aparelho, embora não seja AMOLED, tem um bom brilho, tem boas cores e mais pra frente eu vou trazer as minhas impressões finais para saber se ele consegue resistir a uma incidência aí de luz do sol diretamente sobre a tela dele, tá? Mas a princípio eu tô curtindo. O aparelho traz aqui a entradinha de 3.5 mm para você conectar aí o seu fone de ouvido com cabo. Para quem curte usar aí com cabo, tá garantido a festa com seu fone de ouvido, beleza? Mas a gente vai fazer um teste aqui agora com a tela e o som do produto para ver se ele entrega aí uma boa performance. Agora eu vou dar o play aqui num vídeo do canal para a gente ver como é que é a qualidade do vídeo que ele consegue entregar pra gente e do áudio também. Então, vamos lá. Vou aumentar aqui. Nesse vídeo eu vou dizer por quê. Esse é o volume máximo do produto. O som até que tá razoável. Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai ver as minhas impressões finais sobre esse. O som é mono, como deu pra perceber, tá? Lunar, alguma coisa. Beleza, vamos ver então aqui agora a imagem. Bem longa aqui com ele e posso afirmar para vocês que esse aparelho não é para ser adquirido. Bom, antes de começar, para quem ainda não conferiu o vídeo de primeiras impressões, a gente já volta. Como foi possível de perceber, o Realme 8 5G traz um som mono, não é um som estéreo, mas eu achei um som até que de boa qualidade, tá? Não tem aquele áudio super estourado, nem tem aquele áudio que parece estar saindo de dentro de uma latinha, como a gente vê em alguns outros aparelhos, tá? Em termos de tela que ele entrega aí para você de reprodução de vídeo, também curti, mas mais testes serão feitos aí com o aparelho para poder trazer as minhas impressões para vocês, tá? Nesse primeiro momento, tô curtindo. Vamos conferir agora algumas fotos que o produto consegue entregar pra gente, tanto durante a noite quanto durante o dia também. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta para conversar.
Não sei o que vocês acharam, mas no primeiro momento as fotos que ele entregou aqui conseguiram me satisfazer, tá? Não é nada de espetacular, mas você tem aqui fotos sóbrias que entregam uma qualidade que eu entendo ser justa pelo preço que ele está custando, pelo menos pelo preço promocional que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Só que a gente precisa falar também de algumas outras questões que já não são tão boas assim. Por exemplo, esse aparelho aqui apresenta alguns downgrades em relação à versão anterior dele, que é o Realme 7 5G. Por exemplo, esse aqui traz o processador Dimensity 700. O 7 5G trazia aí o Dimensity 800U, ou seja, era um processador mais avançado do que o processador que equipa atualmente esse produto, tá? Um outro downgrade que esse aparelho também sofreu foi com relação aí à taxa de atualização da tela dele. Embora ambos tenham a mesma tela, com o mesmo tamanho de tela, 6.5 polegadas, IPS LCD, Full HD, você tem aqui 90 Hz de taxa de atualização versus 120 Hz de taxa de atualização da versão anterior do Realme 7 5G, tá? Então, tem alguns pontos que a gente precisa balançar aí e entender se compensa você adquirir esse produto ou o produto na sua versão anterior. Tudo vai depender do preço que cada um está custando atualmente, obviamente. Um outro downgrade que esse aparelho também sofreu em relação aí ao Realme 7 5G foi com relação à filmagem, tá? Num primeiro momento, ele consegue filmar só em 1080 a 30 quadros por segundo, tanto nas câmeras traseiras quanto na câmera frontal também. A versão anterior, que é o Realme 7 5G, conseguia fazer em 4K a 30 quadros por segundo, pelo menos na câmera traseira. Então a gente tem aí esses downgrades que a Realme tentou explicar pra gente que isso é compensado de alguma forma com algumas tecnologias que estão presentes atualmente nesse aparelho e não no 7 5G. Por exemplo, ele traz aqui uma tecnologia DRE. O que significa isso? Você consegue alocar até 5 GB da memória de armazenamento e trazer para a memória RAM caso você ache necessário, tá? Eu particularmente acho que não deve ser necessário, ou pelo menos para a maioria dos casos não vai ser necessário, porque estamos falando aqui de 8 GB de memória RAM, que é bastante coisa. Mas ainda assim você consegue alocar até 5 GB da memória de armazenamento, dos 128 GB, e trazer para a memória RAM, dando um total aí de 13 GB de memória RAM. Isso, claro, se o seu armazenamento não estiver completamente lotado. Senão você não vai conseguir alocar essa memória extra para a memória RAM, beleza? Um outro ponto que a Realme também destaca é a capacidade que o aparelho tem de conseguir rodar 5G na conexão móvel nos 2 chips que você pode utilizar simultaneamente, beleza? E tem uma questão também, ele consegue entregar aqui para você um melhor gerenciamento da sua bateria quando você está utilizando o 5G. O que isso significa? Significa que quando ele entender que o 5G não é necessário para aquele tipo de tarefa que você está solicitando a ele, ele vai utilizar o 4G para poder utilizar menos bateria, e isso acabaria trazendo aí um consumo a menos em torno aí de 30%. Então a Realme acaba destacando esses 2 pontos a favor aqui do Realme 8 5G em relação ao Realme 7 5G, que não traz esses recursos, beleza? Mas aí, como eu falei, é uma questão de prioridade e é uma questão principalmente de preço. Tudo vai depender do preço que o Realme 7 5G está custando na data de lançamento aqui do Realme 8 5G, beleza? E falando já em preço, vamos trazer aí os preços dos produtos. O Realme 8 5G, na data de hoje, do dia 24/8 até o dia 28/8, vai estar custando R$ 1.699, porque a Realme está comemorando os seus 3 anos aí de existência, beleza? Então, junto às lojas americanas, eles vão estar fazendo por esse preço aí de R$ 1.699 até o dia 28/8 de 2021. Após esse período, ele vai entrar no seu preço normal. E qual seria esse preço normal? R$ 2.299. Pois é, diante de tudo isso aí, a gente precisa dosar bem as nossas escolhas. Mais pra frente eu vou trazer aqui as minhas impressões finais pra gente ver se tá valendo a pena ou não você investir aqui no Realme 8 5G. Até para a gente saber também qual é a autonomia de bateria que ele entrega para a gente, já que ele tem 5.000 mAh. Vamos ver aí se ele consegue chegar até o final do dia de maneira tranquila, tá? E vocês, o que acharam do aparelho, o que acharam do preço? Comenta aqui embaixo para mim. Se curtiram o vídeo já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!